Pessoal, plano cartesiano, então, bem simples para o pessoal do sexto ano, tá? O plano cartesiano é composto sempre pela reta na horizontal chamada reta X e na vertical, que a gente denomina por Y. Sempre X na horizontal e o Y na vertical. Essas duas retas, elas são infinitas para os dois lados, tá? Tanto para cá que cresce como positivo, quanto para lá nos negativos. E para cima a mesma coisa. Positivos para cima, negativos para baixo. Tá? Claro que vocês aqui no sexto ano não conhecem esses números ainda, os negativos, então a gente usa só esse primeiro quadrante, que a gente chama só esse lado aqui, onde tem valores positivos. Tá? O que vocês vão observar? Que o eixo Y e o eixo X se cruzam sempre no ponto 0, tá? 0 para os dois. E a distância entre os pontos aqui, ó, deve ser a mesma, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Por isso que a gente usa papel quadriculado para fazer essas marcações, tá? Para eles ficarem bem certinho marcados a uma mesma distância. E aí, vocês vão ver que a gente marca, nesse plano cartesiano aqui, a gente marca pares ordenados, tá? Que são os pontos que a gente chama, ó, com letras maiúsculas, a gente denomina eles por letra maiúscula. Então, aqui eu vou marcar o ponto F, o ponto B, o ponto M, o ponto P, e que são representados por esses pares ordenados aqui. Por que pares ordenados? Porque eles respeitam uma ordem. É sempre primeiro o valor de X e depois o valor de Y, sempre. Então, quando a gente for marcar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano, tá? A gente vai obedecer essa ordem, então. Primeiro o valor de X e depois de Y. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, ó, o primeiro ponto que a gente vai marcar, deixa eu colocar assim. O primeiro ponto que a gente vai marcar é o ponto F, 5 e 3, tá? Então, ó, 5 para o X e 3 para o Y. Então, aqui vai o nosso ponto que a gente chama de ponto F, tá? Depois, o ponto B, 2 e 4, ó, 2 para o X, 4 para o Y, pela ordem 2 e 4, tá? Então, o ponto B, 2 para o X, ó, 2 para o X, 4 para o Y. O ponto de encontro aqui vai ser o ponto B. Cuidem para vocês não fazerem riscos aqui, ou não fazerem marcação, é só o ponto que vale, tá? O que mais? O outro ponto que eu tinha dado para vocês é o ponto M. E aí, ó, tanto o ponto M quanto o ponto P tem que ter um cuidado porque tem o 0. E significa que se tem 0, o ponto é marcado em cima do eixo, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Quem é que determina qual eixo que vai marcar? O número que não é 0. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto M, eu tenho 0 e 6, significa que ele vai ser marcado exatamente em cima do 6. E o 6 é valor de quem? Do Y. Então, esse ponto M aqui, eu vou marcar exatamente em cima do 6 no eixo Y, tá? Então, aqui vai o ponto M, bem em cima do 6. Por quê? Porque ele não direciona, ó, o ponto 6 tá aqui, ele não vai direcionar para nenhum dos lados do X. É como se fosse o X 0, tá? Então, por isso que é marcado em cima do eixo. E o ponto P, esse ponto P aqui, ó, 13, 0, mesma coisa. Ele vai ser marcado em cima do 3, que é o valor do X, tá? Então, o ponto 0 e 3, ponto 13 e 0, é 3 para o X, então ele é marcado exatamente aqui em cima o ponto P, porque ele não direciona para nenhum dos lados do Y, ó, ele fica exatamente no 0, tá? O que mais a gente viu? A gente viu que se a gente quiser montar, fazer o desenho dos polígonos no plano cartesiano, é só juntar os pontos, né, com retas, tá? Juntando os pontos, a gente tem os polígonos daí formados. Mas o que eu quis mostrar para vocês é como marcar os pontos, então. Tá bom?